Agora o assunto é o seguinte, meninada, vem cá. Vamos falar que tem muita gente que tem noção do que pensa, mas tem muita gente que está assistindo e nem pensa no que está falando. Já aconteceu isso com você? Alguns medos que chegam na sua vida e você fala, eu desconhecia esse medo. Outros, né? A primeira coisa, o que você tem medo? Tem medo de barato, tem medo de avião, tem medo de altura. Então vamos saber como é que funciona o nosso consciente e o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Convidamos Mara Moreira, que é psicóloga, terapeuta, e vai falar sobre este assunto. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer estar com você hoje, Miriam. Simpática, bonitona. Falei, olha, ela deve usar plástica natural, porque é uma pele toda bonita, lindona. Obrigada. Alegre por dentro e por fora. A gente consegue essa alegria, né, Mara, quando a gente tá bem, né? É verdade. Agora a gente pode falar assim, ó, para que a gente possa entender, como é que funciona o consciente e o subconsciente, o inconsciente? Qual que é a relação de um com o outro? É bem fácil, assim, a gente tem uma explicação bem simples. Por exemplo, consciente, hoje nós estamos aqui agora conversando, né? Então tudo que você tem nesse momento na sua mente está no consciente. É aquilo que é observável, tocável e que você tem com você a sensação de que isso acontece comigo já e agora. Estou vendo essa planta verde, isso é consciente. Aí a gente tem o pré-consciente. O pré-consciente são as informações que nós temos arquivados, guardados. Se eu virar para você e disser assim, parque de diversões, você vai lembrar imediatamente de um. Então, ou de uma roda gigante, por exemplo. Por exemplo. Eles estão aí na sua informação, na sua memória e você acessa. Então, tudo que você pode estar acessando e trazendo para a consciência, né, está no pré-consciente. E o inconsciente é uma grande parte da nossa mente, tudo isso está dentro da nossa mente, não tem divisão, né? Um pouquinho misturado. Lá no nosso inconsciente estão as nossas memórias mais remotas, as nossas fantasias, muitas coisas que nós não lembramos mais. Por exemplo, se você pegar um filme, uma fita bem antiga, que a gente tinha aqueles filmes antigos, rolinhos, né? Se você puxa primeiro o quadro, você vai ver que ali tem uma imagem. No finalzinho daquele filme, lá no comecinho, também tem uma imagem, só que você não acessa. Você ou não diariamente, né? Você precisa puxar a fita para conseguir acessar. Então, assim, as pessoas às vezes me falam, Mara, o inconsciente é aquela coisa complicada, ruim, difícil, e que faz com que a gente sofra. Em alguns momentos pode ser, não é? Eu diria que talvez. Ele simplesmente tem registros de informações. Agora, o significado que nós damos para esses registros depende de nós. Então, por exemplo, você consegue apagar algo realmente do seu inconsciente que você não queira, mas, por exemplo, uma pessoa que passou por alguma dificuldade, passou por algum tipo de abuso na infância ou na adolescência, quando ela chega na fase adulta, Mara, ela consegue realmente aquela coisa de deixar armazenado e não tocar mais nesse assunto, que fica lá guardadinho, aquele monstrinho guardado lá na gavetinha, né? A gente costuma chamar esse monstrinho guardado de complexo, né? Um complexo ele vai se instalar muitas vezes na infância, às vezes até numa vida intrauterina, e você naturalmente não consegue acessar essa lembrança. Mas para você cuidar disso, você precisa entrar nessa memória, conhecer essa memória, entrar em contato com ela, encarar de frente a dor. E aí então você consegue se livrar dela. Mara, algumas pessoas relatam que não sentem dor, não sentem saudade, não têm nenhum tipo de sentimento. Seriam pessoas psicopatas? Seriam pessoas que estão livres realmente de algum tipo de sentimento? Nós não seria uma pessoa normal? O que a gente costuma dizer, Miriam, é que são pessoas dissociadas. Muitas vezes o sofrimento é tão intenso na lembrança de uma memória ou na recordação de um fato que elas simplesmente se neutralizam. Então, muitas vezes é comum uma pessoa dizer para mim, Mara, não lembro de nada antes dos 7 anos, né? E a gente pode, fazendo alguns trabalhos no consultório, usando a técnica ericksoniana ou mesmo exercícios de imaginação, de interiorização, acessar essas memórias, né? Uma das técnicas que eu acho fantástica é a técnica de memória profunda, onde você leva a pessoa a entrar em contato com essas lembranças. E aí, então, se libertar disso. Ou seja, a terapia, então, é fundamental para que ela possa adquirir mais autoconhecimento. É bastante importante, porque sozinhos a gente tem muitos recursos, mas a gente precisa saber qual é o mecanismo que nos ajuda a acessar esses recursos.
Agora, Mara, por que algumas pessoas têm essa dificuldade de falar, por exemplo, com uma profissional? Ela tem medo de contar, de expor aquilo que ela está sentindo. Às vezes ela conta para uma amiga que ela nem tem tanta intimidade, ela desabafa, mas ela não procura uma profissional. Por que será que isso acontece? Sabe o que eu acho? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que as pessoas não têm mais aquele tabu antigo. Quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra é porque é louco ou porque tem algum problema muito sério, muito mental. Muito pelo contrário, está pronto para se encontrar. Hoje as pessoas querem ser felizes. Mas tem gente que tem medo da felicidade, né, Mara? E do sucesso. Por que isso acontece? Então. Aí tem uma outra coisa interessante para a gente pensar. Eu costumo falar que a mente consciente e a mente, que é a mesma, né, inconsciente, funcionam como um navio. Então, o capitão, que está na ponte do comando do navio, ele passa as ordens para o pessoal que está lá na casa de máquinas do navio. E essa casa de máquinas tem as caldeiras, os instrumentos, e o pessoal vai seguindo certinho o que aquele capitão determina. Eles não sabem se o navio vai bater nos rochedos ou não, eles não sabem se o navio vai chegar numa ilha, se vai chegar num continente ou não. Eles simplesmente seguem as ordens do capitão. O capitão, nesse caso, é o nosso consciente, né? E a nossa mente inconsciente é a grande caldeira, o que realmente faz o nosso navio andar, né? Então, se eu começo a falar assim, puxa vida, eu não posso ser feliz. Eu tenho um problema, todo mundo é feliz, menos eu. Tem aquela coisa da infância também, né, Mara? Que às vezes os pais, dependendo da educação que você teve, né? Olha, é mais fácil você lidar com as frustrações. Então, assim, é melhor você pensar que não vai dar certo, e se der certo você ficar feliz, do que você ficar feliz, acreditar no sucesso e realmente não acontecer e você se frustrar. Então, você fica, né? Será, poxa vida, para nós pais, os nossos pais são nossos espelhos, né? Mas muitas vezes você nem sempre estão cobertos de razão. Então, só que às vezes a gente adota esse modelo e acabamos tendo uma crença que nós chamamos de crenças equivocadas, crenças cristalizadas, e isso vai formando como se fossem sulcos no nosso inconsciente, que são marcas de uma caminhada que você fica repetindo sempre. Não vai dar certo, eu não consigo, eu tenho medo, eu não posso, eu não vou ser capaz de ter sucesso. Então, você é o comandante do navio. A casa de máquinas diz, ok, vamos seguir suas ordens, né? E é exatamente isso que acaba acontecendo. E se torna verdade. Aí a pessoa fala, viu? Aconteceu isso. Né? Deu tudo errado. Mas você pode reverter. E a Mara, no próximo bloco, vai passar para você uma dica para você que está pensando dessa forma negativa, para você mudar este sistema e voltar a dominar o seu consciente. Rapidinho, intervalo, já estou voltando. Até 15h49. Boa tarde pra você que tá chegando agora. É rapidinho aqui, ó. Tô conversando com a Mara Moreira e a gente vai passar uma dica pra você que pensa negativo, que pensa que não vai dar certo nada na sua vida, que não vai obter sucesso, pra que você possa reverter essa situação e tomar conta do seu consciente. Vamos lá, Mara? Vamos sim. Olha, o mais importante começa a hora que você abre os olhos, né? Acordou? Acordou. Você já tem que olhar pra você e falar, eu hoje vou ter um dia ótimo, eu hoje vou estar feliz. Então eu começo a dar comandos para o meu inconsciente para que ele assuma e para que ele faça o meu dia acontecer de uma maneira agradável e boa. Certo. Então, conforme eu vou alimentando a minha mente de bons pensamentos, eu costumo dizer assim, se você tem um rádio e você vai ligar na estação de um rádio com uma música que você não gosta, ou com alguém falando demais, a primeira coisa que você faz é o quê? Você muda a sintonia. Sim. Você vai para uma outra estação. Então, com a gente acontece da mesma maneira. Só que muitas vezes é difícil e a gente precisa, então, treinar muito e fazer todos os dias. Mesmo porque você sai de casa, o cara te fecha lá na frente, na esquina, você já fica com raiva, já xinga, já blasfema, já vem tudo aquela energia ruim de novo. Ou seja, pensa, mais uma vez, coisa boa. E tem a técnica do mande um beijo, né? Ah, muito bom essa. Então é aquilo, toda vez que alguém te incomodar, te irritar, você vai pensar, não vou falar nada de errado, não vou me irritar, porque meu dia vai ser ótimo, eu vou estar feliz, então eu vou te mandar um beijo, né? Ai, que delícia. Ele vai achar muito estranho, mas o dia dele também vai ser melhor por causa disso, né? Ou seja, é uma sequência. Mara, eu adorei falar com você. Ai, quero que te bom. convidar para você voltar mais vezes aqui com Volto. a gente. Aliás, eu quero conhecer o trabalho do Roberto, também do Bob. Isso. Ah, Bob, você me aguarde que eu vou falar com você depois. Quero que você volte mais vezes, tá, Mara? Vamos Você voltar. que tá em casa, ó, um beijo pra você também, tá?
Anota o telefone, qualquer dúvida que você tiver, tá? 19 3881 4011. Tem o site que você pode obter outras informações, que é o www